Olá, bem-vindo à nossa aula de Geografia para a segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto SEDUC em Ação, que terá programas diários para levar até vocês conhecimentos escolares. Eu sou o professor Alejandro e falarei sobre fatores locacionais da indústria, conteúdo importante para a segunda série do ensino médio. Então vamos lá, os fatores locacionais da indústria. O que é isso? Fatores locacionais, eles estão falando sobre a localização da indústria, então o local onde ela vai se instalar. Então nós temos primeiro aqui a expectativa de aprendizagem, perceber as transformações nos espaços geográficos e a diferença do ritmo no tempo dessas transformações. O conteúdo é industrialização e transformações espaciais. Bem, vamos lá. Os fatores locacionais são esses. Então, nós temos aí matérias-primas, energia, mão de obra, tecnologia, mercado consumidor, logística, rede de telecomunicações, complementaridade e incentivos fiscais. Falando sobre eles, nós temos aí o primeiro, matéria-prima. O que é a matéria-prima? É o recurso natural básico para fazer a produção de um recurso, tá? De uma mercadoria. Então, ao produzir uma mercadoria, nós vamos fazer o uso dessa matéria-prima. Então, nós temos aí as matérias-primas vindas principalmente do setor primário. Só do setor primário? Não, pode vir também das chamadas indústrias de base. Bem, o setor primário, quando a gente fala dos setores da economia, a gente tem setor primário, secundário e terciário. O terciário é o comércio, o secundário é a indústria e o primário nós temos três atividades principais. Nós temos aí a agricultura, além da agricultura nós temos a pecuária, onde nós teremos animais, além de tudo, animais confinados, então presos aí. Nós temos também o extrativismo, que pode ser um extrativismo vegetal, o exemplo aí é a retirada de madeira. Nós temos o extrativismo mineral, com as mineradoras, e nós temos um exemplo aí também de extrativismo animal, que pode ser caça ou pesca ainda sendo realizados. Tá? Então, principalmente, a atividade hoje, a pesca. Essas são as atividades primárias. A indústria de base, nós teremos ali uma petroquímica, uma metalúrgica, né? São os principais exemplos aí de indústrias de base. Os fatores locacionais, o segundo, nós temos aí a energia ou fonte de energia. E essa fonte de energia a gente vai ver transformações conforme a gente vai vendo o passar do tempo. Então nós temos três revoluções industriais. A primeira revolução acontece lá no século XVIII, a segunda no século XIX, já no final do século XIX, e a terceira no final do século XX. Então com esse passar do tempo, as fontes de energias elas vão sendo mudadas, tá? Então o uso de fonte de energia cada vez sendo diferente, né, em cada uma dessas fases da industrialização. Na primeira revolução industrial, nós temos aí a principal fonte de energia, o carvão mineral. Então nós temos aí as máquinas a vapor sendo utilizadas para poder utilizar, né, as máquinas e acelerar a produção. Na segunda revolução industrial, a produção agora, a fonte de energia principal passa a ser o petróleo. Lembrando que o carvão mineral era muito difícil de ser transportado. Então as indústrias, nesse período, elas se concentravam nas chamadas zonas carboníferas, ou seja, onde tinha uma jazida de carvão, em torno dela as indústrias se instalavam, para poder tirar o carvão e levar direto para a indústria. Já a segunda revolução industrial, com o uso do petróleo, nós temos uma mobilidade espacial para as indústrias. Essa mobilidade ela vai ser proporcionada justamente pelo uso do petróleo, porque ele é mais fácil de ser transportado. Então, até mesmo a construção aí de oleodutos. Só coloca o óleo do petróleo ali e ele vai embora. Tá? Então, não tem, é mais fácil de ser transportado. E a indústria ela alcança outros pontos do mundo. Tá? Então, nesse momento, nós temos aí as petrolíferas, tá funcionando já, e a indústria automobilística. Então, essa indústria, já no início do século XX, principalmente a empresa Ford, ela vai fazer as transformações dessa segunda revolução industrial. E as indústrias saindo da zona carbonífera para atingir outros locais no planeta. A terceira revolução industrial, após a crise do petróleo de 1970, nós temos aí uma diversificação das fontes de energia. Então, alguns exemplos aqui, nós temos a energia nuclear, que também proporciona uma mobilidade espacial. A usina nuclear, apesar de não ter o recurso, né, a matéria-prima para produzir essa energia, não é encontrada em qualquer local, mas nós temos a indústria, a usina, né, nuclear, ela pode se instalar em qualquer lugar do mundo, tendo o transporte facilitado.
Um outro tipo é a energia eólica, ou seja, produção de energia elétrica a partir do uso do vento. Então, mais fácil, tá, de ser produzida. Lembrando que no Brasil a gente tinha algumas dificuldades, mas mudando ali a altura, né, a altitude dessas torres, a gente já tem a produção eólica no território brasileiro. Hoje, o principal campo eólico do Brasil fica no nordeste do Brasil. E a energia solar. Tá? A energia solar, que você coloca ali os receptores, principalmente no telhado, né, de empresas ou até mesmo de casas, e você consegue, captando a energia do sol e transformar ela em energia elétrica, tendo uma grande economia de recursos, já que principalmente energia eólica e energia solar são energias renováveis. Então você pode usar à vontade que ela não vai acabar. Tá? Então a gente pode fazer um grande uso dela. Lembrando que na terceira revolução industrial, fonte de energia ela é indispensável. A quantidade de energia elétrica que a gente usa na atualidade é muito maior do que se a gente for falar lá no início do século XX ou lá na revolução industrial, na primeira, lá no século XVIII. Tá? Terceira aqui a gente tem a mão de obra. Essa mão de obra, a gente vai ter ela, tem que pensar no seguinte, ela tem que ser qualificada e barata. Então, a mão de obra, para ser qualificada e barata, a gente vai ter o pensamento sempre voltado para a educação, a qualificação profissional. Lá na primeira Revolução Industrial, a gente tinha aí a falta dessa qualificação. Então, a gente vai ter, inclusive, a imagem do filme Tempos Modernos, do Chaplin, né? O que era comum naquele tempo? Salários muito baixos. Até porque na primeira Revolução Industrial, lembrando que o filme ele é de 1934, porém, ele representa aí a primeira Revolução Industrial ainda. Tá? Nesse período, a falta de leis trabalhistas fazia com que acontecessem muitos movimentos trabalhistas. Tá? Inclusive, o surgimento da ideologia comunista, socialista, vem desse pensamento, porque a injustiça com os trabalhadores era gigantesca, principalmente pela ausência de legislação para esses trabalhadores. Então, aí, a mão de obra sem qualificação, eram trabalhadores rurais que foram para a cidade, então não tinha qualificação. Consequentemente, salários muito baixos. Na segunda Revolução Industrial, a gente já tem a população urbana, ela se qualificando, e aí no período aí da adolescência ou na vida adulta, que ela vai entrar para o mercado de trabalho. Então, ela já tem uma qualificação e tendo também salários mais altos. Então, a mão de obra ela se tornou qualificada, porém ela se tornou cara. E aí a gente chega na terceira revolução, onde consegue chegar a um equilíbrio. A mão de obra ela passa a ser qualificada, porém extremamente barata, o que é positivo para a indústria. Tá? Como que ela conseguiu se tornar barata? Ela sai das regiões industriais desenvolvidas e vai para os países de terceiro mundo, países subdesenvolvidos. Lá a população já tem uma educação, tem uma qualificação e com essa qualificação tem salários melhores do que os salários que eram pagos ali. Porém, se você for comparar os salários da Europa com os salários do Brasil, a gente vai ver uma diferença, salário no Brasil mais baixo. Então, a indústria saiu da Europa e veio para o território brasileiro, ela vai pagar salários mais baixos do que pagava na Europa. Porém, para o povo brasileiro, é positivo no sentido de que, se ele estava ganhando um salário aqui, quando ele vai para essa indústria multinacional, ele ganha um pouco mais. Tá? Então, positivo nesse sentido. A tecnologia ela vai sempre estar avançando e o maior exemplo que eu vejo de avanço de tecnologia, a gente pode ir pelas telas do cinema. Então a gente tem aí o Homem de Ferro. Para mim, um dos maiores exemplos de tecnologia. Se a gente for analisar os filmes do Homem de Ferro, a cada sequência, a própria vestimenta do Homem de Ferro vai estar diferente, uma tecnologia diferente, uma tecnologia inovadora. Tá? Então, ele começa ali produzindo a tecnologia dele dentro de uma caverna e ele termina produzindo essa tecnologia de nanorobôs já. Tá? Então, uma tecnologia bastante avançada. Mercado consumidor. A gente já nasce como consumidor. Então, aí um exemplo, né, mostrado, o bebezinho cheio de marcas de multinacionais, justamente porque já nascemos para consumir, dentro de uma sociedade que nos estimula a todo momento a ser consumidor. A logística, a gente vai ter que pensar primeiro, sair do setor primário e chegar até o setor secundário. Então, ali, esse transporte da matéria-prima por caminhões, né, rodovias ou ferrovias ou até mesmo hidrovias. Chegou na indústria, produziu a mercadoria, você vai levar essa mercadoria para o comércio, então para os shoppings, para o comércio. E você tem que pensar em como fazer um estoque, quantas pessoas vão até esse local. Então, eu tenho que pensar tudo isso.
o tempo da mercadoria chegar até o comércio e quantas pessoas vão até o meu comércio, para me preparar, para não ter um estoque cheio demais, mas também não chegar ao cliente e não tem o que eu estou oferecendo. Tá? Então, a logística é pensar nessa relação. Basicamente é pensar nisso. A rede de telecomunicação, a gente vai ter uma comunicação cada vez mais avançada e entra também em acordo com a logística, né? Conversar com o seu fornecedor, ter noção desse cliente e entrar em contato com esse cliente, tá? Então a telecomunicação aí. Complementariedade ou proximidade com indústrias afins. Qual é o tipo de indústria que você possui? Qual é a indústria que você depende? Então, os seus fornecedores também. Então, ficar próximo deles para economizar no transporte. Lembrando que hoje a gente já fala de indústria global. Então, as fábricas globais, o transporte a gente vai tentar baratear, mas eles estão espalhados pelo mundo inteiro. Tá? Então, não é simplesmente economizar no transporte ali, certo? Já um pouco mais complexa a relação na atualidade. Por último, a gente tem os incentivos fiscais. Esses incentivos fiscais, a gente tem uma relação com o Estado. Então, a gente tem aqui uma empresa que quer saber onde ela vai se instalar. E ela está procurando um estado, uma cidade para se instalar. Você tem ali o Estado, então, oferecendo vantagens. Mas não é um só, são vários estados, várias cidades. Então, você vai ver essa guerra fiscal acontecendo. Então, vai oferecer algumas vantagens ali, ou a isenção de alguns impostos. O outro vem também oferecendo outras vantagens. E a gente vai ver essa disputa acontecendo, certo? Esses são os fatores locacionais da indústria. Espero que tenha contribuído com vocês. A gente fica por aqui, tá? Fiquem ligados, porque amanhã nós teremos aula para os estudantes da terceira série do ensino médio. Aula de História e Matemática. Essas aulas são transmitidas também pela rádio RBC FM 90,1 e AM 1270. Forte abraço e até a próxima, gente!